Olá, meu nome é Emerson Martins Jugenberg. Serei seu professor formador na disciplina de Introdução à Economia, no bacharelado em Administração Pública à Distância, curso no qual você acabou de ingressar. Eu sou professor associado do Departamento de Economia, docente há mais ou menos 25 anos. Durante esse período, obviamente, ingressei na universidade tendo completado o curso de Economia e terminei mestrado e doutorado em Economia Aplicada, ambos na Exalc USP. E você, seu companheiro, nessa caminhada, nos primeiros passos da disciplina de Economia. Obviamente, o que nós vamos fazer aqui é proporcionar a vocês uma noção geral de alguns tópicos em economia, certo? O nosso curso tem uma ementa, ou seja, assuntos que precisam ser abordados, e o serão com maior ou menor profundidade conforme a nossa necessidade. Evidente, nós vamos começar definindo conceitos e princípios da economia como ciência. Vamos também olhar rapidamente a evolução do pensamento econômico, tratando as várias escolas de pensamento, basicamente no que se refere à presença do Estado na economia, mais Estado, menos Estado, como alguns pensadores acreditavam que o Estado poderia influenciar na atividade econômica a fim de proporcionar um nível mais elevado de bem-estar aos cidadãos. A economia ela se divide basicamente em micro e macroeconomia. A microeconomia trata de uma empresa individual, trata do consumidor, trata de estruturas de mercado, monopólio, oligopólio, olhando mais para a árvore. E nisso nós vamos trabalhar também alguns conceitos. Depois nós migramos da análise da árvore para a análise da floresta como um todo, ou seja, para a macroeconomia. Vamos rapidamente olhar tópicos a respeito da determinação da renda e do produto nacional, do mercado de bens e serviços e do lado monetário. Em seguida, vamos falar também do setor externo, das taxas de câmbio, da estrutura do balanço de pagamento. Finalmente, vamos falar um pouquinho a respeito das funções econômicas do setor público, da estrutura tributária, da noção de superávit ou déficit público. E, finalmente, vamos falar também um pouquinho sobre desenvolvimento econômico, fontes de crescimento, financiamento e modelos. A nossa disciplina está dividida em 4 grandes unidades. Então, esses assuntos que a ementa do curso nos traz, eles são, para efeitos didático-pedagógicos, divididos em 4 unidades. A primeira unidade, então, vai tratar de conceitos fundamentais de economia e da trajetória do pensamento econômico. Na sequência, a unidade 2 trata de tópicos de micro e macroeconomia para gestores, para administradores públicos. Na sequência, vamos falar de alguns tópicos de comércio internacional e depois do papel do governo na economia. Eu posso detalhar isso melhor para vocês, tá? Mostrando já as aulas, certo? Então, na unidade 1, que trata desses conceitos fundamentais de economia e trajetória do pensamento econômico, a primeira aula trata de uma definição de economia. Nosso objetivo lá vai ser entender o que significa a economia enquanto ramo do conhecimento humano. Na sequência, na nossa segunda aula, na unidade 1, vamos falar do funcionamento das economias, entender como as economias funcionam, como os mercados operam, como se dá a lei da oferta e a lei da demanda, e como as duas operando em conjunto estabelecem preços e quantidades de equilíbrio. Na sequência, na nossa terceira aula, vamos falar da eficiência produtiva, eficiência alocativa e a curva de possibilidades de produção, que são instrumentos teóricos que os economistas utilizam para entender quais são as 3 questões fundamentais que a economia tem que responder. As 3 questões são: o que produzir e quanto produzir de cada coisa? Se você parar para pensar, a economia, qualquer economia, te oferece uma quantidade quase que infinita de bens e serviços, sem que haja uma ordem superior para que isso seja produzido. Então, existem mecanismos que estabelecem de maneira mais natural ou menos natural o que deve ser produzido. Mas também a economia precisa se preocupar com quanto de cada bem e cada serviço vai ser produzido.
como isso vai funcionar? Como a gente responde e entende essas questões, né? A outra questão, como produzir? Qual a tecnologia que eu devo utilizar? Determinados bens podem ser produzidos com uma tecnologia mais rudimentar ou com uma tecnologia altamente sofisticada. E, finalmente, para quem produzir? Quem vai ser o consumidor daquele conjunto de bens e serviços? Como isso é definido, então, é o que a gente vai abordar na nossa terceira aula. A nossa quarta aula, ela trata de tentar dar uma ideia, ainda que muito rápida para você, tá, das principais correntes do pensamento econômico. É interessante saber dessas correntes, as linhas gerais desse pensamento, porque isso está muito presente na discussão econômica até nos dias atuais. Toda e qualquer discussão em economia tem raízes nos conhecimentos elaborados muitas vezes alguns séculos atrás. É importante entender essas escolas de pensamento. A nossa segunda unidade vai tratar, então, de alguns aspectos de micro e de macroeconomia. Tá? As nossas 3 primeiras aulas são focadas na microeconomia. Então, nós vamos entender como os mercados funcionam, como funcionam as curvas de demanda e oferta, no caso de uma economia em concorrência perfeita, e como se forma o preço de equilíbrio. Evidente, concorrência perfeita seria se tudo fosse tudo funcionasse na economia de maneira ideal, o que aconteceria. Mas se não funciona tudo de maneira ideal, por que aprender isso? Porque economia é a ciência da comparação, é a ciência do relativo. Então, para a gente entender por que, por exemplo, em determinadas situações um monopólio não é bom, a nossa pergunta vai ser, mas não é bom em relação a quê? Bom, se o mercado operasse de maneira a trabalhar como concorrência perfeita, funcionaria assim. Então, na realidade, o monopólio funciona diferente, então é por isso que ele é ruim, porque ele não atende a determinados aspectos. O que pode acontecer com o oligopólio, com outras estruturas de mercado também. Aí, né, começamos a trabalhar, desculpe, as nossas 2 aulas de microeconomia, a partir da nossa terceira aula nós começamos a trabalhar com noções de macroeconomia. Então, começando a discutir os principais indicadores de desempenho da economia. Como se forma o PIB, como se forma, como se mede a inflação, como se mede o desemprego. Então, para que a gente entenda, quando ouvirmos esses conceitos, como na verdade eles são calculados e o que envolve, o que está por trás dessas grandes medidas de atividade econômica. Na sequência, vamos analisar a diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico e entender, por exemplo, como é calculado o índice de desenvolvimento humano, tá? O IDH. Na sequência, vamos falar sobre moeda e taxa de juros, entender as funções da moeda na economia e como as taxas de juros são formadas na economia. Da onde vêm as taxas de juros? Como elas são formadas? O que influencia na taxa de juros? O que faz a taxa de juros se tornar mais alta ou mais baixa? E para isso, aí nós vamos analisar na aula 6 o papel do Banco Central e os instrumentos de política monetária que o Banco Central tem. Ou seja, como o Banco Central de um determinado país pode fazer para influenciar as taxas de juros, fazer com que elas fiquem maiores ou menores, e também o porquê de muitas vezes a taxa de juros ser mais elevada, e em outros momentos ela ser menor. A nossa 7ª e última aula dessa unidade trata do sistema de metas de inflação. Você certamente já ouviu falar no noticiário de um órgão do Banco Central chamado Copom, que a cada 40 dias faz uma reunião. Então, o Copom fez uma reunião, dessa reunião sai a meta para a taxa de juros. Como é que isso funciona? O que isso quer dizer? Tá? Qual é o contexto em que isso está colocado? Então, isso vai ser assunto da nossa última aula na unidade 2. Na unidade 3, nós vamos nos preocupar com os ganhos do comércio internacional. Começando, né? Já estamos tratando já de comércio internacional. Por que existe comércio internacional? Quais são as razões que levaram as nações a comercializar umas com as outras? Por que, por exemplo, uma nação não é eficiente uma nação lutar para ser completamente autossuficiente? Por que o comércio é importante
e é mais eficiente para toda a economia. Essa é a nossa primeira aula. Na aula 2, nós vamos ver como é que nós contabilizamos o comércio internacional, ou seja, como funciona o balanço de pagamentos. Esse balanço de pagamentos pode indicar se um determinado país está exportando mais do que importando ou vice-versa. Então, se ele está importando, ou seja, se ele está comprando de fora mais do que ele está vendendo de fora, ele está gastando mais do que ele está recebendo. E essa é uma situação, né, como acontece para cada um de nós, né, eventualmente num mês ou outro nós podemos gastar mais do que o nosso salário permite. Imaginando que nós vamos, no futuro, gastar menos e cobrir essa conta que ficou para trás. Um país é a mesma coisa. Então, como é que isso funciona? Como é que isso é indicado no balanço de pagamentos? E na aula 3, como é que o país pode ajustar o seu balanço de pagamentos? Quais são os mecanismos que ele dispõe? A nossa quarta aula trata do mercado de câmbio, como funciona o mercado de câmbio no Brasil. Assim como nós, no tópico anterior, vamos imaginar da onde vem a taxa de juros e como ela é formada, aqui nós vamos entender da onde vem a taxa de câmbio e como é que ela é formada. E finalmente, na aula 5, nós vamos falar da importância do câmbio para exportadores, importadores, para as famílias, para o governo e para as empresas em geral. Então, com isso, nós terminamos a nossa unidade número 3. A nossa unidade número 4 trata do papel do governo na economia. Então teremos 3 aulas. A primeira delas vai falar das funções do governo. Ou seja, por mais que eu tenha uma economia de mercado, ou seja, uma economia onde as forças de oferta e demanda vão determinar preços e quantidades, mesmo nessa economia, não há possibilidade dela funcionar sem um governo. Então, por que é preciso um governo, mesmo numa economia de mercado? Um governo, para funcionar, precisa também arrecadar tributos, que a gente conhece de uma maneira mais informal, embora não tecnicamente correta, como impostos. Mas então o governo precisa arrecadar tributos. E quando ele o faz, quais são os efeitos dos tributos sobre a atividade econômica? Finalmente, vamos tratar na nossa última aula das despesas públicas, que se refere aos gastos do governo. Então, um governo, como agente econômico, arrecada tributos e os gasta em algumas despesas, certo? Então, entender como as despesas públicas, ou seja, os gastos do governo, influenciam na atividade econômica é a nossa última aula. Todas essas aulas aparecem para você em pequenos textos. A disciplina tem uma indicação de um livro-texto, que é a bibliografia, mas esse livro-texto ele não é seguido na íntegra, ele é um apoio. Assim como as notas de aula que aparecem para você, né? A cada aula que eu acabei de mencionar para vocês, existe um texto específico. Em geral, um texto curto, em torno de 5 páginas, às vezes um pouquinho mais, às vezes 7 ou 8, às vezes um pouco menos, 4 páginas. Então essas aulas elas são bastante objetivas. Mas esse material precisa ser acompanhado de perto por você. É a partir dele que você vai dar conta de fazer as atividades que vão ser propostas e, consequentemente, também fazer a prova da disciplina, a prova final. Para cada unidade, nós vamos ter também a gravação de um vídeo, que vai servir como uma espécie de resumo e como guia de estudos. Tudo isso para auxiliar você nessa caminhada nas primeiras letras, vamos dizer assim, né, nessa primeira, entre aspas, alfabetização em economia de uma maneira mais formal. Eu desejo a vocês um grande sucesso na disciplina e estou à sua disposição para esclarecer toda e qualquer dúvida que venha a aparecer. Lembrando que também nós contamos com os tutores que vão lhes ajudar de maneira mais cotidiana. Mas caso seja necessário, o professor formador está à sua disposição. Boa sorte e bons estudos!